Prezados doutores, prezadas doutoras, estagiários, Reinaldo Françoso, advogado, estou aqui a convite do Dr. Caio, nosso presidente da OAB de São Paulo, a convite do ilustre doutor Alexandre Rolo, conselheiro, diretor, presidente do Departamento de Cultura e Eventos da OAB. Estamos aqui com muita honra, com muito prazer, tentando passar aos ilustres doutores e doutoras rapidamente, pelo tempo, pela pandemia que nós estamos aí enfrentando, esse vírus danado. Então nós estamos na era virtual. E na era virtual vamos tentar passar alguma coisa aos senhores para a título de ilustração, de conhecimento. Estamos estudando junto. Advogado não pode nunca parar de estudar. E recebi o convite para dizer alguma coisa aos senhores referente às teses defensivas no Tribunal do Júri, onde nós militamos há alguns anos, tendo em vista que a nossa formatura deu-se em 1970, nossa inscrição na ordem é de 1973, porque nós éramos escreventes e havia um prazo de carência. Então, vamos tentar transmitir aos senhores um pouco dessa vivência, desse conhecimento no Tribunal do Júri, trincheira da democracia. E o principal ponto que nós temos para ilustrar os doutores e as doutoras, no que diz respeito a Tribunal do Júri, a advocacia criminal, sem dúvida alguma, é referente às nulidades processuais. E dentre as nulidades processuais, as quais nós as encontraremos no artigo 564 do Código de Processo Penal, importante, muito importante, nós, advogados, advogadas, militantes, termos em mãos esse artigo 564 do Código de Processo Penal, pois estão elencadas as circunstâncias em que, se ferindo uma delas, nós estaremos no nosso cerceamento de defesa. E para que ocorra cerceamento de defesa, para que ocorra uma nulidade no processo, diz lá o artigo 563, processo penal, que a nulidade terá que gerar prejuízo a uma das partes, ou seja, a defesa ou a acusação. Gerando prejuízo, a acusação, defensoria da sociedade, ou a defesa, defensoria do réu, do acusado. Então, aí sim, nós estaríamos diante de uma nulidade. E o que nós encontramos muitas vezes no processo penal é esse cerceamento de defesa. Não só em razão do disposto no artigo 564, mas também nós temos o artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, que nos garante um dos maiores direitos fundamentais do homem, do cidadão, que é exatamente isso que nós estamos falando, o direito de defesa. Constituição Federal, que hoje, infelizmente, está tão esquecida, está assim tão vilipendiada. Mas nós temos, nesse artigo 5º, aquilo que trata referente à ampla defesa no Tribunal do Júri, a plenitude de defesa. Então, o processo penal, ele é exacerbadamente formalístico. Então, qualquer descuido, em tese, porque, repito, a Constituição nossa hoje está esquecida, nós estaremos diante da nulidade.
E diante dessa nulidade, nós temos a nulidade absoluta, que pode ser arguída a qualquer tempo, até lá no nosso tribunal, e nós temos a nulidade relativa. Esta eu preciso arguí-la na primeira oportunidade que eu tiver que falar, após aquela nulidade apontada. Não se pode suprir uma nulidade na instrução criminal, no inquérito processual, que diante das alterações legislativas, o inquérito policial hoje deixou de ser uma peça meramente informativa, uma peça administrativa, mas hoje, por uma prerrogativa do advogado, em face das alterações havidas, o inquérito policial hoje, o advogado tem uma participação ativa, pode questionar, pode formular quesitos, pode apresentar razões. Então, o inquérito policial, diferente de antigamente, hoje, pela minha ótica, é um procedimento pré-processual. Então, nós temos na instrução criminal, que já começa, então, à luz do inquérito policial, artigo 158. O artigo 158 do Código de Processo Penal, nos crimes que deixam vestígios, são obrigatórios. Não se pode suprir o exame de corpo de delito em crimes materiais, salvo nas hipóteses do artigo 167 do mesmo Código, tendo em vista o desaparecimento dos vestígios da infração. Afora esse detalhe do artigo 167, é imprescindível o exame de corpo de delito. Entorpecente, né, crime de homicídio, nós temos o exame necroscópico, nós no entorpecente nós temos o exame toxicológico, temos uma infinidade de exames que é imprescindível e muitas vezes nós resolvemos a decisão exatamente por causa do exame. Eu preciso saber, eu preciso conhecer, eu preciso ter leitura do laudo pericial, do laudo apresentado, porque muitas vezes eu vou desvendar, eu vou lutar, eu vou propugnar a absolvição do meu cliente exatamente com base no laudo, no laudo. O exame, hoje, de acordo com a Lei 11.690 de 2008, artigo 159, será realizado por um único perito, podendo ser perito não oficial, neste caso, deverá prestar compromisso nos termos do artigo 159, parágrafo 2º do Código de Processo Penal. Prezados doutores, prezadas doutoras, meus queridos estagiários, estudantes de direito, uma outra nulidade que nós temos no processo penal é a falta de citação. E essa falta de citação, ela é crucial, é uma nulidade absoluta, Artigo 564, inciso 3, a linha E do Código de Processo Penal. Então, essa nulidade, falta de citação, é o que nós mais encontramos. Que o processo, inquérito policial, e até chegar no processo, na citação, o indiciado foi ouvido lá no inquérito, depois de 2, 3, 4, 5 anos é oferecida a denúncia, o juiz manda citar aí o réu, e quando o oficial de justiça, pela evolução, avenidas, ruas que se abrem, viadutos, quando chega lá naquela antiga comunidade, nós temos lá uma ponte, um viaduto, uma praça, não se acha a rua. Outras vezes o oficial de justiça certifica dizendo que deixou de citar o réu porque não encontrou o número da rua. O número, ele é
alternado, o número é alternado, vai altos e baixos. Ele cita ali vários números e diz, olha, deixei de citar o réu. O réu está em lugar incerto e não sabido. Vai para o MP muitas vezes manda citá-lo por edital, é citado por edital, suspende-se prescrição, interrompe-se a prescrição, decreta-se prisão preventiva, mas o réu não foi localizado. Então hoje nós temos, o advogado precisa tomar cuidado, a citação por edital, a citação editalícia, é a última citação, é a citação ficta. É citação ficta. Eu tenho que exaurir todos os meios possíveis para localizar o réu. Então hoje eu tenho ofício para o INSS, hoje eu tenho como requerer ofício, vamos lá no interrogatório do réu, lá na fase do inquérito, qual a profissão dele, bancário, né? Bancário, gráfico, motorista, ele tem lá uma qualificação. Vamos pedir a expedição de ofício para o sindicato da categoria, vamos pedir a expedição de ofício para Claro, para Vivo, para TIM, para Oi, para várias empresas. Eu tenho que exaurir os meios, para aí sim, exauridos os meios, o Ministério Público tem lá também seus meios próprios para tentar localizar o réu com muita sabedoria, com muito poder. Eles têm um poder e muitas vezes descobrem aonde está. Tenho que exaurir os meios. Exauridos os meios, aí sim eu vou determinar a citação por edital. Mas muitas vezes, no primeiro tempo, no primeiro momento de tentativa da citação do réu, em não localizando, já é decretada a revelia, ele é citado por edital e aí vai para frente. Uma outra nulidade que nós temos é a ausência do defensor no interrogatório. Hoje nós temos o artigo 185 do Código de Processo Penal, a presença no interrogatório do advogado. Ela é obrigatória. Se não tiver presente o advogado, tem que ser chamado lá naquela vara um defensor público, tem que mandar um ofício para a defensoria para que seja nomeado, que seja indicado um defensor nos ditames, nos termos do convênio existente entre a Defensoria Pública e a OAB. Não posso fazer um interrogatório sem a presença de um advogado. Eu encontro no artigo 564, inciso 4, do Código de Processo Penal. Hoje é uma formalidade essencial para o ato. A negativa de autoria é uma outra tese. Negativa de autoria é uma outra tese de absolvição, é uma outra tese da defesa. A defesa pode arguir a negativa de autoria. O crime pode ser praticado por uma só pessoa, como o crime pode ser praticado por várias pessoas. Quando o crime é praticado por uma só pessoa, o juízo, né, o MP, delegado de polícia, fica mais fácil a investigação. Quando é praticado por várias pessoas, eu tenho o artigo 29 do Código Penal. Então, eu tenho um corpo, eu tenho a materialidade lá de um crime, mas eu estou discutindo a autoria. Então, o artigo 29 é um fato gerador onde nós, advogados, precisamos ter muita cautela, precisamos ler e reler aquela denúncia, porque o artigo 29, o doutor promotor, ao ofertar a denúncia, ele tem que descrever minudentemente qual foi a participação do nosso cliente naquele evento. No crime de homicídio eu tenho o cadáver, mas um pode ter
levado a vítima para o local, o outro pode ter amarrado, o outro pode ter emprestado a arma, o outro pode ter emprestado o sítio no crime de sequestro. A denúncia precisa especificar clara e objetivamente qual foi a participação do nosso cliente. Quem, de qualquer modo, concorre para o crime, está no artigo 29. No artigo 29, nós ainda temos os parágrafos 1º e 2º. Eu posso ter conversado com a vítima, eu não queria que chegasse ao homicídio, era para dar um susto, era para dar uma surra, eu teria uma participação de um crime menor, mas o cidadão estava com a arma em punho, desequilibrou-se e acabou matando. Mas esse não era o meu objetivo. Então vejam, os senhores, o artigo 29, quando o crime é praticado por mais de uma pessoa, como é importante, muito importante, tudo isso está absolutamente claro, e se não estiver exatamente claro, eu não sei do que defender o meu cliente. Qual foi a participação dele? Ele deu uma pedrada na cabeça e levou para o mato e os outros executaram? Eu não sei o que é. Então, se não tiver, ainda que eu tenha a materialidade delitiva, ainda que eu tenha um corpo, ainda que eu tenha um exame necroscópico, mas eu não tenho a autoria fechada para ensejar um ato condenatório. Precisamos tomar muito cuidado quando isto acontece, né, no mundo criminal. Uma outra tese defensiva, e aqui eu chamo a atenção dos doutores, das doutoras, nós, advogados, o importante para nós é a parte geral do Código Penal. É a parte geral do Código Penal, aquela parte não incriminadora. É lá que eu vou encontrar as benesses, os benefícios que o legislador impõe na lei e que, por esses benefícios, é que nós vamos lutar a favor do nosso cliente. Não conseguir absolvição, muitas vezes não é caso de absolvição. O advogado não pode pensar em absolver o seu cliente. Quando ele pensar em absolver o seu cliente, ele condena. Excesso de defesa gera condenação. Como excesso de acusação gera absolvição. A função do advogado é fazer a aplicação da pena justa. A pena justa. Se eu tenho um crime de homicídio, artigo 121, parágrafo 2º, incisos 2, 3, 4, várias qualificadoras, e eu consegui no plenário do júri, lutando, brigando, no inquérito policial e lá na resposta à acusação, na instrução criminal, nos memoriais, sentença de pronúncia, eu consegui afastar as qualificadoras, já é uma grande vitória. Se eu não conseguisse, o doutor juiz, acolher lá o que foi feito no inquérito policial pelo doutor delegado, agasalhar na sentença de pronúncia a denúncia, uma condenação, não é condenação, uma sentença declaratória. Aí eu vou para o plenário do júri. No plenário do júri, eu consigo afastar as 3 qualificadoras a favor do réu, e ele acaba sendo julgado e condenado por um homicídio simples, ele já tem aí, miseravelmente, uma pena no regime, né, dependendo de antecedentes, etc. Muitas vezes, se ele já teve tempo, a detração penal, ele já passa a ter, muitas vezes, direito a um regime semiaberto. Então, mas se eu for tentar absolvição do cliente, às vezes eu não consigo. Eu consigo, tenho prova, subsídio, bastante, para afastar as qualificadoras. Já é um grande passo, já é um enorme passo. É isso que nós, advogados, precisamos entender. É isso que nós precisamos passar para o réu. É isso que nós precisamos passar para a família do réu, para a esposa, para a mãe, para os filhos,
para as pessoas próximas dele, até aqui eu posso tentar. Não é que eu vou conseguir, eu posso tentar. Agora, a absolvição, isso não é possível. Eu não posso vender ilusão àquela família, àquele réu que já está passando por uma situação desastrosa de uma prisão cujo sistema prisional nosso é caótico, é falido, ele entra lá com um grau de periculosidade e sai com mestrado, com um doutoramento no mundo do crime. Então, a função do advogado, principalmente, é essa: é fazer justiça, aplicar a justiça, mas dentro da mais absoluta legalidade. Nós temos o estado de necessidade, que está no artigo 24, que eu posso perfeitamente arguir para o meu cliente. Artigo 24, estado de necessidade. Quando o perigo é atual, né? No momento, não pode o réu forjar um perigo para executar a vítima. Não, é um perigo atual, ele surgiu de inopino, do nada, apareceu, estou em alto mar, uma onda, um vendaval, a embarcação não suporta 2 pessoas, eu jogo o meu amigo no mar para minha sobrevivência, estado de necessidade. Legítima defesa. Legítima defesa eu vou encontrar no artigo 25, né? Artigo 25 do Código Penal é a legítima defesa. Hoje nós temos a lei 13.964 de 2019, aquele pacote anticrime. Essa lei, esse pacote inseriu o parágrafo único no artigo 25. De nada serviu, pois já está elencado no caput do artigo, ou seja, legítima defesa de terceiro. Houve sim uma redundância, né? Da legítima defesa, o agente tem que se defender de uma agressão atual, iminente ou injusta, e moderadamente, usando moderadamente os meios necessários. Legítima defesa, doutores e doutoras, é uma excludente de ilicitude, excluindo a própria existência do crime. Está no artigo 23, inciso 2 do Código Penal. Temos o crime impossível. Os senhores percebem que eu estou falando meio rápido, né? Porque o tempo que nós temos dessa live, depois os senhores contactando os nossos colegas do Departamento de Cultura, com o doutor Alexandre Rolo, com os funcionários lá do departamento, nós poderíamos voltar a essa temática na subseção dos doutores, com mais vagar, com mais calma, até porque temos até um curso na ESA que abordamos essa temática em alguns dias, né? Algumas semanas. Mas nós temos o crime impossível, que ele está previsto no artigo 17, e ele pode ocorrer pela ineficácia absoluta do meio ou pela absoluta impropriedade do objeto. Neste caso, o objeto material do crime é inexistente, totalmente impróprio à consumação do crime. Por exemplo, aquele que tenta matar um cadáver, a mulher que tenta realizar um autoaborto sem estar grávida, ou seja, uma gravidez psicológica. A ineficácia absoluta do meio, quando o agente utiliza-se de meio que não tem potencialidade lesiva para produzir o resultado. Tenta matar o agente, seu desafeto,
com uma arma descarregada ou quebrada. Neste caso, eu já tive alguns casos neste quadro. Alguns quadros, algumas defesas nesse quadro. A perícia, olha como é importante o advogado saber ler, né, interpretar o laudo. O laudo da arma vinha taxativamente, claramente, dizendo que aquela arma ela era inoperante para a prática do crime, porque ela estava absolutamente emperrada, quebrada. Então, jamais poderia o nosso cliente responder por uma tentativa de homicídio. Essa era a denúncia. Esse foi o indiciamento na fase de inquérito policial pelo doutor delegado de polícia. O doutor promotor agasalhou o inquérito e ofereceu a denúncia por tentativa de homicídio, e na plenária nós conseguimos explanar aos senhores jurados daquele laudo que o perito dizia que era absolutamente impróprio para a prática de toda e qualquer lesão, todo e qualquer crime. Então o cidadão foi beneficiado. A desistência voluntária e arrependimento eficaz está no artigo 15 do Código Penal. Tentativa abandonada deve ser alegada pela defesa a absolvição em relação ao delito principal, desistência voluntária. Não posso ter a interferência, a injunção de algum meio externo. Eu tenho que voluntariamente desistir da execução daquele delito. Na desistência voluntária ou no arrependimento eficaz, não há crime tentado. Eu preciso, o arrependimento eficaz, como o próprio nome diz, tem que ser eficaz. Não adianta eu jogar alguém na piscina que eu sei que não sabe nadar, me arrependi, jogo a boia, e a pessoa diz, não, você me jogou, eu não vou pegar a boia, nem a corda, e eu vou morrer afogado. Mas eu quero te salvar, e a pessoa vem a morrer, paciência, né? Não adiantou. Então ele vai responder pelo sinistro, vai responder pelo crime de homicídio. O arrependimento posterior está no artigo 16 do Código Penal. Artigo 16 do Código Penal, nela o agente consumou o crime, restando-lhe a reparação do dano ou a restituição da coisa, quando possível. Aí ocorrerá uma diminuição da pena. Esse arrependimento posterior, artigo 16 do Código Penal, à luz dos dias de hoje, dos grandes crimes, das grandes fortunas que foram afastadas dos nossos cofres, das nossas empresas, do dinheiro público, né, que hoje está fazendo uma falta enorme. Então, hoje, esse arrependimento posterior, mal comparando, eu poderia dizer aos senhores que é a atual delação premiada. Hoje, eu diria aos senhores que seria a delação premiada. O agente só será beneficiado pelo crime, arrependimento posterior, e ele só será beneficiado pelo Instituto se o crime praticado foi sem violência ou grave ameaça à pessoa. E um detalhe, até o recebimento da denúncia ou da queixa. Então, meus caros doutores, doutoras, falei da desclassificação, que é uma tese de defesa, a desclassificação do crime, de um crime de homicídio por uma lesão corporal seguida de morte, o afastamento das qualificadoras, todas essas teses defensivas eu posso arguir, devo
arguí-las na sessão primária, na sessão plenária do Tribunal do Júri, com clareza, com objetividade, com firmeza, mostrando para os senhores jurados, com educação, pausado, nada de grito, nada de violência, de litigância, com juiz, com promotor. Nós precisamos ter lhaneza no trato, fidalguia. Nós temos a vantagem de sermos sempre os últimos a falar. Nós sempre falamos depois do promotor. Então eu vou anotando, não preciso ficar fazendo escândalo e dando a parte. Levo o papel, levo o lápis, levo caneta, levo um assistente, uma assistente. Olha, você vai anotando, veja o que ele falou, veja o que ele não falou. Na hora, na volta que eu tenho que falar, o mesmo tempo que o promotor falou, me será dado pelo ilustre juiz. Então eu tenho tempo de ir rebatendo com clareza, com objetividade, com fidalguia, com educação. Jurado não gosta de grito, jurado é pessoa leiga. O jurado ele vai julgar de acordo com a sua consciência, ele não está preso na lei. Hoje nós temos um quesito importante, sob pena de nulidade, que está lá no Código de Processo Penal. O senhor jurado absolve o réu, ele pode reconhecer materialidade, ele pode reconhecer a autoria, e quando é quesitado o senhor absolve o réu, ele pode dizer absolvo, sim, o réu está absolvido. Ele não tem que fundamentar. O juiz de direito não. Toda decisão judicial deve ser fundamentada sob pena de nulidade. A decisão colegiada no Tribunal do Júri, 7 jurados, pessoas leigas, não precisam fundamentar. Um pedido de clemência, isso aí está no artigo 66 do Código Penal. Nenhum advogado, poucos, raros são os advogados que invocam, que dizem alguma coisa a respeito desse artigo 66 do Código Penal, que fala do pedido de clemência. Eu demonstro um crime que aconteceu há 10 anos atrás. Há 10 anos atrás. Eu tive agora, recentemente, numa cidade próxima aqui de São Paulo, Itapecerica da Serra, um crime que aconteceu no ano de 2000. Nós estamos, isso aí foi o ano passado, 2019. Eu frisei bem, os senhores absolvem o réu. De lá para cá, esse homem não praticou mais nada. O camarada sempre trabalhou, casou, mudou a vida, teve filhos, hoje tem neto. Qual é a função da aplicação da pena de hoje? Então, isso que nós precisamos ter em mente. Espero que os senhores tenham isso em mente. Era o que eu tinha a dizer aos senhores doutores, às senhoras doutoras. Estou à disposição para novos embates, novos esclarecimentos. Rinaldo Françoso, muito grato pela atenção, pela cortesia dos senhores colegas, estagiários, alunos. Estamos aqui à disposição. Nunca conseguiremos fazer nada sozinhos. Sempre precisamos do apoio e do auxílio dos senhores. Muito obrigado e até breve, se Deus quiser.